O Orípes Gonzaga falou, professor, que ele tá com a área de 100% cerrado. Opa! Só que tem muito barba-timão, professor. Ele vai ter problema para criar abelha lá? Não, vai ter problema não. Você vai seguir o método C da abelha que te orienta a alimentação na época correta para você nutrir o enxame e o enxame não ir no barba-timão. A abelha não gosta de comer barba-timão. Barba-timão para a abelha é comer jiló cru, sem estar cozido e sem tempero. Jiló cru. É barba-timão para abelha. Ela não gosta de comer, então por que ela come? Porque não tem o que comer. O barba-timão floresce no período de fome. Não tem mais flor nenhuma, o barba-timão floresce sozinho. A abelha vai e come. Não tem o que comer. Não tem tu, vai tu mesmo. Só que quando ela pega aquele pólen do barba-timão, mistura com mel e que alimenta o filhote, o tanino que está presente no pólen do barba-timão, ele gera intoxicação na larva e a larva morre no favo. E o enxame abandona a colmeia. Nutrindo com a alimentação, com bife proteico, a abelha não vai no barba-timão. O bife é gostosinho, ela vai querer comer jiló. O que é melhor, Tiagão? Pegar uma picanha vindo sangrando no espeto, na churrascaria. Fala isso não, não jantei ainda não. Eu também fome, cara. Uma picanha sangrando ou um jiló cru? A picanha não tem nem dúvida, né? O bife proteico para abelha é a picanha sangrando, rapaz. A abelha é boba? É manejo, né, professor? Manejo, é técnica. Você não perder a abelha é manejo. É método. É método. É método. O Erisvaldo, professor, Erisvaldo Demondes, ele perguntou, professor, a flor da paineira rosa atrai a abelha? Atrai, a abelha vai e produz mel da paineira. Eu não sei qual é a região que você tá. Pra gente que tá aqui no sudeste e centro-oeste brasileiro, a paineira, ela floresce em meados aí dos meses de abril até junho. É o período que ela solta a floração e a abelha vai muito nela. E quando é aquele ano que às vezes não chove tanto nesse período da floração, ela chega até a armazenar algum mel da paineira, Thiagão. O Jean Lacerda fez uma pergunta que a turma que nunca participou do treinamento gratuito nosso costuma ter esse tipo de pergunta assim, professor. Ele perguntou, olha, eu tenho uma terra com 21 mil hectares. Quantas caixas eu posso colocar nessa terra dele, professor? Faz esse cálculo pra você que agora. Mas é um detalhe, ele tem 21 mil hectares, só que a abelha não vai só nesses 21 mil, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, se você tem 21 mil hectares, você também não sabe dizer quanto que você tem de vegetação lá. Tem que fazer. Mas se a gente considerar que você tem 21 mil hectares de floresta... 100%. 100%, 20 mil hectares. 21 mil hectares dividido por 707 hectares, que é a área que a abelha trabalha, dá 29,7 apiários. Dá para ele implantar 30 apiários. Com quantas colmeias? Se você tiver 100% de mata nos 21 mil hectares, os 30 apiários você coloca 200 colmeias em cada apiário, você pode colocar na sua fazenda 6 mil colmeias. Se essas 6 mil colmeias estiverem realmente em 21 mil hectares lotado de floresta, cada colmeia dessa, se for vegetação de cerrado, por exemplo, cada colmeia dessa vai produzir em média 60 quilos de mel, você vai fazer 360 mil quilos de mel nos seus 21 mil hectares. Esses 360 mil quilos de mel, você tendo recurso para poder investir para venda ao consumidor final, constituindo uma linha de produto, um entreposto, todo um marketing de mercado, você tem condição de chegar um faturamento hoje médio, que a gente encontra no supermercado sim, na casa aí de R$70 o quilo, você tem condição de fazer em torno de 25 milhões de reais com a venda ao consumidor final. Ao consumidor final. Esses mesmos 360 mil quilos, se você quiser vender para exportação, para o exportador que manda lá para os Estados Unidos, ele vai te pagar aí em torno aí de R$12 o quilo nesse mel. Você ainda vai fazer 4 milhões e 300 mil reais produzindo mel para exportação. Eu te pergunto o que nos seus 21 mil hectares que tem oportunidade de te dar isso. Se você quiser, meu amigo, depois ver com a gente aí, contratar uma consultoria em torno disso, esses grandes projetos a gente gosta muito de assessorar, de orientar, você entrar para a escola de apicultura, você está com uma grande oportunidade na mão. Eu tenho plena convicção de que não existe nada na agropecuária nacional que rende mais do que a apicultura. A apicultura rende mais que a soja, a apicultura produz mais do que o boi, a apicultura produz mais do que o milho, produz mais do que a cana, produz mais do que qualquer tipo de lavoura, do que qualquer tipo de frutífera. Não tem nada que bate a apicultura. O que depende é você ter um grande projeto, é você ter o conhecimento na mão, você ter uma equipe muito bem treinada e fazer a coisa acontecer.
Entra no canal da Sierra Abelha e pesquisa os vídeos da Fazenda Paraná Pecuária, aqui no Mato Grosso, lá do Carlos Della Libera, aluno da Escola de Apicultura, meu aluno do curso prêmio da Escola de Apicultura, já foi meu aluno mentorado, hoje já passou, professor, quilômetros, anos-luz à frente, né, Thiago? É o maior projeto de apicultura hoje na América Latina. Você tem fazenda aí que tem condição de simular o projeto dele. Entra lá, vê os vídeos dele e entra para a Escola de Apicultura, que você tem uma grande oportunidade na tua mão, meu irmão. E a gente pensa que é uma coisa muito difícil de se ver, um apicultor com mais de 1000 colmeias. Esses dias o Pedro conseguiu falar com um colega lá do Rio Grande do Sul, que ele tem mais de 1000 colmeias, só que a produção dele não é tão alta. É porque falta conhecimento para a produtividade. Né? Exatamente. Ele usa o método que o pai dele usava. O pai dele é sócio dele e o pai dele é muito cabeça fechada para novos métodos. Usa o método do Little, que foi amplamente divulgado aí em 100 anos de apicultura no Brasil. Então ele uma melgueirinha, duas melgueirinhas. Ele tem essa dificuldade de modernizar a apicultura dele, mas ele tem já de geração para geração tem mais de 1000 colmeias. E ele tá lá, vive só do mel, só da produção de mel. Mas é muito bacana, foi um bate-papo legal lá, professor. É bacana, cara. Quando eu vejo aqui o Calenin, que é um apicultor pequeno aqui de Anápolis, mas 30 anos também como apicultor, veio do método Little também, produzindo pouco, né? Ele tinha ali o quê? 40, 50 colmeias, trabalhou ao longo da vida dele, tudo nisso. Ele trabalhava como engenheiro civil. Hoje ele tem aí mais de 100 colmeias de abelha, faz super produção de mel hoje, mas depois de 30 anos, quando veio para a escola de apicultura, foi que aprendeu a produzir muito. E aí falava, puxa vida, se eu tivesse aprendido o método Sierra Abelha há 30 anos atrás, eu não tinha nem trabalhado com outra coisa, eu tinha trabalhado só com apicultura. Né? E é o caso dele. Né? O Calenin, aluno da escola ali, fazendo superprodução de mel aqui em Anápolis, aqui pertinho da gente. Verdade. A Daniela Ribeiro, professor, ela perguntou se amarrar as colmeias com arame no suporte ajuda para evitar o ataque de papa-mel e da irara? Professor? Ajuda sim. Só que o suporte, se for aquele suporte 4 pés na altura de meio metro, ele também não vai ser suficiente, não, porque o tatu, por exemplo, vai derrubar com suporte tudo. O arame ele vai dificultar, mas não vai impedir. O que vai impedir realmente ali é você estabelecer ali a aplicação do cabelo humano, um espantalho com cabelo humano, cerca elétrica. Ah, mas não tem energia lá. Hoje você tem alternativas aí de energia solar. Você coloca uma placa ali de captação de energia elétrica, liga a fiação de energia elétrica ali, não sai caro, vale a pena o apicultor fazer e ele protegeu o apiário dele. São as opções que você tem para fazer. A Zilnaide Rodrigues, ela perguntou, professor, abelha pode beber água no poço onde tem peixe? Pode, não tem problema nenhum. Peixe não é vivo? Peixe é vivo aí. Água limpa, né? Água limpa. O que pode acontecer, e outra, a abelha não vai no meio também do lago. Ela vai na beirada ali, ó. Então o peixe nem chega na abelha. Chega não. Né? Às vezes acontece de ter algum lago que até o apicultor planta água a pé, para a abelha pousar na água a pé. Né? E ela chega e bebe numa boa. Tranquilo. A abelha não pode, a abelha nem bebe água parada, porque a água parada pode ser água podre. E ela, biologicamente, ela sabe identificar isso. Agora, se ali tem vida, como que uma água daquela vai fazer mal? Vai fazer bem, você pode beber numa boa, né? Tranquilo. E a abelha não sabe disso. Aquele poço que tem aquela represa que tá o ventinho passando água limpa, o ventinho água limpa já é suficiente, né? Suficiente. A água parada não tem que ser água corrente, não. Não, a água ali tem demais no Nordeste. O pessoal monta ali aquelas represas, né? Para deixar água para o gado. É água que está o tempo todo em movimento. E a abelha busca água ali. Né? Aquelas bebedouros de gado com a goteirinha pingando. Ixi, aquilo ali é uma maravilha. Pode também? Ixi, você deixou a água ali, a abelha bebe mesmo. A abelha bebe numa seca no Nordeste, por exemplo, ela bebe 20 litros de água por semana. Um apiário de 30 colmeias bebe 600 litros. Você tem que abastecer uma caixa d'água toda semana para um apiário de 30 caixas. O Silvanildo, professor, perguntou quanto tempo tem que esperar a abelha na caixa isca, professor? Bom, para ela entrar, varia aí dentro do período de isca, né? Você espalhou a caixa isca, ela pode pegar no primeiro dia ou pode pegar no último dia da florada. É uma loteria. A probabilidade de pegar é 70%. Uma vez que capturou, quanto tempo você vai manter ela na isca? Também é uma loteria. Tem enxames que você vai capturar que vai crescer rapidamente, outros que você vai capturar que vão crescer lentamente, depende do tamanho do enxame, da genética da rainha. Em média 30 dias.
Mas tem enxame que eu capturo e que com 3, 4 dias já está pedindo ninho. Então você tem que acompanhar, né? Para poder ver qual que é a necessidade de cada enxame. E o Marcílio Rodrigues, ele falou, professor, eu estou com enxame no poste da minha casa. Como é que eu faço para resgatar a abelha no poste? Professor? Não resgata, meu irmão, porque o poste não é seu. O poste é da empresa de eletricidade. Para você resgatar uma abelha daquela ali, tem que vir a empresa de eletricidade, você tem que pedir autorização a ela. Né? Eles não vão te dar autorização, porque eles vão ter que desligar aquela energia ali do poste. Aquilo ali gera problema para eles com a população que está ali em volta. A abelha não incomoda ninguém. A abelha não incomoda ninguém, deixa ela lá no poste, espalha a caixa risca em volta e captura as abelhas que saírem de lá enxameando. Deixa a abelha quietinha lá, tá bom?